O que é o pecado contra o Espírito Santo? Será que você já cometeu um pecado imperdoável? Afinal, o que é esse tipo de pecado e como pode ser tão pesado a ponto de Deus não querer ou não poder perdoá-lo? Eu vou te explicar isso em detalhes a partir de agora. Jesus advertiu sobre o pecado imperdoável em Mateus 12, 31, 32 e também em Marcos 3, 28 e 29. Nós, quando lemos essas fortes palavras do Salvador, muitos de nós têm a impressão de que esse pequeno trecho da Bíblia se contradiz. Porque, por exemplo, João 1,9 nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas nós lemos o seguinte em Mateus 12, 31, 32. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, essa não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem contra falar o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem a que há de vir. Então, o Salvador deixa claro, portanto, que há um tipo de pecado que não será perdoado, nem na era que há, nem a que há de vir. Ou seja, as eras que vieram depois dele, ele ter dito aquilo aos fariseus. Portanto, pecar contra o Espírito é muito grave, pois é um caminho sem volta. Mas a pergunta que não quer calar, como nós sabemos que cometemos tal pecado, que pecamos contra o Espírito? Não é incomum os cristãos lerem sobre o pecado imperdoável e se perguntarem, como eu posso saber que cometi esse tipo de pecado ou não? Eu garanto-lhe, com base na Bíblia, essa preocupação em si já é uma evidência fortíssima de que você não pecou contra o Espírito Santo. Isso fica evidente quando lemos, por exemplo, em João 16, verso 8 a 10 e Atos capítulo 2, verso 37 e 38, o primeiro texto que diz que o Espírito Santo convence o pecador do que ele precisa se arrepender, ir a Cristo e assim preparar-se para o juízo. Já em Atos há um registro do arrependimento despertado pelo próprio Espírito Santo, de pessoas que mesmo tendo participado da crucifixão do Senhor Jesus em Atos 2:23, converteram-se, tendo assim uma nova oportunidade de serem perdoados. Assim, por mais pecador que você seja, se você se arrepende dos seus erros, isso pode ser um indicativo de que o Espírito Santo ainda atua na tua vida. Se depois de errar não sentisse o mínimo remorso, ou se até mesmo nem estivesse mais preocupado com o seu destino eterno, aí sim haveriam motivos para temor. Portanto, descanse. O Espírito Santo lhe ama, Romanos 15, 30. E como a alegria que é característica, está lhe acolhendo, está lhe auxiliando, lhe conduzindo a Jesus todos os dias, rumo à sua santificação. De alguma maneira, se você está preocupado, se cometeu esse pecado, já é um indício de que o Espírito Santo ainda continua atuando no seu coração. Por isso, respire fundo, busque se fortalecer, para que a voz do Espírito Santo seja cada vez mais forte no seu coração, na sua consciência, na sua compreensão da sua experiência de vida. O que é então esse pecado imperdoável? Olha, para a gente entender o que é pecar contra a terceira pessoa da Trindade, nós precisamos primeiramente saber com quem Jesus estava falando diretamente quando ele deu aquela fortíssima advertência. Então, a partir de Mateus capítulo 12, verso 22, nós lemos que um endemoniado, que era cego e mudo, foi curado por Jesus, a tal ponto de que ao ser liberto do poder das trevas, ele pôde falar e pôde ver também. Isso causou um espanto entre aqueles que estavam presentes, mas nos fariseus, e a eles que Cristo está dirigindo a advertência sobre o pecado contra o Espírito, despertou inveja, a ponto até de blasfemarem terrivelmente, dizendo: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Olha essa acusação que os fariseus estavam fazendo. Então perceba, eles não se constrangeram em afirmar que Jesus não expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, e sim pelo poder do próprio Beelzebul ou do diabo. E depois de argumentar para eles abrirem a mente para a realidade, Cristo os advertiu contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, você percebe que há um contexto específico aqui na Escritura. Então, em primeira instância, nós podemos perceber que o pecado contra o outro Consolador, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo, foi falar tão mal dele que ao invés de o pecador atribuir-lhe a glória para a liberdade de um cativo das garras de Satanás, atribuiu a obra do Divino Espírito ao próprio demônio. Perceba que absurdo. Mas não para por aí. Para os fariseus chegarem nesse nível de rebelião, houve um processo que nós precisamos compreender. Pelo menos, resumidamente, para que nós saibamos o que é o pecado contra o Espírito. Veja a seguir aqui alguns exemplos. Então, vamos lá. Jesus nasceu e apenas alguns reis magos foram visitá-los. Você sabe disso. Sabendo que os líderes religiosos conheciam mais ainda as escrituras hebraicas, a ponto de, estudando a profecia de Daniel 9, referente às 70 semanas proféticas, poderem saber o período em que nasceria o Salvador.
Além disso, se estivessem em verdadeira comunhão com Deus, eles poderiam ter sido guiados até o Messias, assim como foram os reis magos guiados por uma estrela. Um outro ponto importante também é que durante a infância e a adolescência, Cristo ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A gente encontra essa afirmação no Evangelho de Lucas, de modo que os fariseus poderiam ter visto, né, se eles estivessem dispostos, evidentemente, que aquele menino não era como os demais. Aos 12 anos de idade, ele vai até o templo e fala com os fariseus e outros líderes religiosos sobre as escrituras no mesmo nível. Então, como se estivesse passando pelas melhores escolas da época, porém Cristo não estudou nas escolas dos rabinos. Então a sua sabedoria era tanta que nós poderíamos afirmar que a conversa dele com os mestres da época foi a mesma coisa que um menino ou uma menina de 12 anos de idade hoje estivesse conversando por aí sobre física quântica ou macroevolucionismo com os maiores cientistas dessas áreas. E o que eles fizeram diante da sabedoria daquele menino? Nem ligaram. Então, esse é um ponto que a gente que nos chama a atenção. Um terceiro ponto, Cristo foi batizado em um evento sobrenatural. E o que acompanhou o seu batismo? O Deus Pai falou do céu, dando testemunho de que ele era o Messias. Se os fariseus não estivessem presenciado essa cena, poderiam crer por meio do testemunho daqueles que presenciaram tudo aquilo. E o que tais líderes fizeram? Nada também. Um outro exemplo interessante para a gente compreender essa ideia. Durante o seu ministério público, Cristo ensinava e fazia muitos milagres. Ele expulsava demônios diversas vezes. E os fariseus puderam acompanhar isso de muito perto, de modo que não faltaram evidências a eles que aquele que realizava aquelas coisas tão fantásticas não era apenas um ser humano. Mas ao invés disso, o acusaram de fazer uso do poder do diabo para expulsar os demônios das pessoas. Percebe? A gente está falando só alguns exemplos aqui. Em Mateus 9, verso 27 a 34, nós lemos que antes dos fariseus blasfemarem contra o Espírito Santo, em Mateus 12, 31 e 32, eles já haviam blasfemado em outra ocasião e atribuído a sua obra ao príncipe das trevas, no verso 34. Perceba, amigo, que antes de Jesus advertir aos fariseus contra o pecado imperdoável, eles iam rejeitando a Cristo e os apelos da evidência do Espírito Santo, de que Jesus era o Messias durante toda a sua vida. Portanto, podemos concluir que o pecado contra o Espírito não é apenas falar mal dele, mas além disso é rejeitar Cristo constantemente, ao ponto de atribuir ao diabo alguma obra que é claramente divina. Essa constante rejeição do Cristo que nos é apresentado pelo Espírito gera um endurecimento do coração do pecador, de tal modo que o pecado passa a ser normal. Para tal pessoa, não há mais uma clara distinção entre verdade ou mentira. Quase tudo fica relativizado na vida do indivíduo e ele não se preocupa mais com a salvação ou o seu destino eterno. E esse, com certeza, não é o seu caso. Do contrário, você nem estaria assistindo esse vídeo aqui. Mas eu quero deixar a você que você busque diariamente fortalecer a voz do Espírito Santo no seu coração. E talvez você se pergunte como é que eu posso fazer isso? Ora, entrando diariamente em contato com a palavra de Deus. Quanto mais ciente você estiver das verdades da Bíblia, mais você fortalece a voz do Espírito Santo dentro de você. Mas não basta apenas ler. É preciso aplicar em você, é preciso colocar em prática, não é? Para que você não corra o risco, o gigante risco de achar que está se alimentando do Espírito Santo, mas na verdade está silenciando através ali dos seus comportamentos. Então, é preciso que nós tenhamos a ciência de que a nossa mente, mas também a nossa experiência precisa estar coadunando nessa experiência. É preciso nos enchermos diariamente de conteúdos que nos aproximam de Deus. É preciso que a gente consiga praticar esses aprendizados da nossa fé. Afinal, a fé sem obras, ela é morta, já diria Tiago, não é? Então, se você quer estudar mais, quer saber mais sobre isso, é simples. Fique atento a essa voz do Espírito Santo e acompanhe aqui no nosso canal. Toda semana a gente vai responder perguntas como essa, que podem certamente te auxiliar na tua caminhada. Deus espera por você. Confira os nossos outros vídeos. Com certeza no nosso canal existem respostas para outras perguntas que, quem sabe, você também possui.